Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pulando lá para o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Repita comigo: salvação pela fé em Cristo. Aleluias. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Repita comigo: perfeito. E perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aleluias. Senhor meu Deus, nesse momento, papai, me coloco na tua presença. Clamo a ti, Senhor, fala aos corações dos teus filhos. E, Senhor, livra-me, Pai, de ser pedra de tropeço para qualquer um dos meus irmãos. Fala, Senhor, ao coração, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Meus queridos, eu gosto muito do livro de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, porque é basicamente uma carta de amor. É Paulo cuidando em amor de Timóteo. E de que nós vamos falar hoje? De amor. Eu trouxe aqui o título de hoje como o amor à apologética final. Ou seja, o amor como sendo o último argumento possível. Não existe outro. E todos os irmãos sabem que nós vivemos tempos difíceis. Tempos de aflições, desafios, incertezas, muitas coisas. E por muitas vezes as nossas mentes estão carregadas de coisas que nos tiram da presença de Deus. Mas eu faço um convite aos irmãos nessa noite. Não olhem para mim. Olhem para o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar e quer falar ao seu coração. Eu sou imperfeito, mas Jesus te ama e Ele quer falar com você nessa noite. Amém? E vamos lá em Lucas 10, 27. Diz assim a palavra de Deus. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você puder, vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você é meu próximo e eu te amo. Não, mas diga com força: você é meu próximo e eu te amo. Amém. Ué, mas amar o próximo aqui na igreja é muito fácil, né? Porque na igreja todo próximo é legal. Todo próximo é gente boa, né, pastor Robson? Mas e o próximo fora da igreja? E o próximo que me contraria, que pisa no meu calo? Que fala alguma coisa que me desagrada, que me fecha no trânsito? Como é que eu faço com esse próximo? Isso é difícil, né, Ivone? Mas a palavra do Senhor traz isso para nós como
mandamento. Isso não é um conselho, não é um pedido, é um mandamento. Mas é tão difícil. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas é mandamento. E mandamento é aquilo que é para ser cumprido. Lei, como é que é a regra aí básica? Lei não se discute, lei se cumpre. Não é isso? E mandamento é lei. Mandamento não se discute, não se questiona. Mandamento a gente cumpre. Isso é um mandamento. Eu tenho que amar o meu próximo. Nossa, mas nesses últimos tempos está tão difícil amar o próximo, não está? Esse é o desafio para a igreja do nosso tempo. Amar. É o desafio do amor. É o desafio que Jesus nos ensinou. Eu estava comentando com os meninos hoje cedo na aula de batismo. Queridos, eu fico pensando o Senhor Jesus, no resplendor da sua glória, nos mais altos céus, ali com todos os universos servindo como tapete aos seus pés, todos os anjos, os exércitos de anjos, louvando e engrandecendo o nome dele. Mas por amor de mim, que sou pequenininho, imperfeito e que não valo nada, ele se vestiu com uma capa de carne, imperfeito, e veio aqui. E ele não só veio aqui, todos os pecados da humanidade do ontem, e que ainda a humanidade fará, foram depositados nele. Todos. A tal ponto que quando ele vai orar, o Senhor Jesus entra em tamanho desespero, que ele soa sangue. Amor é isso. É sacrifício. Amor é doação. Amor é abnegação. Isso é amor. Amor é rejeitar o eu. Eu não gosto. Ok? Continue sem gostar, mas ame o seu irmão a si mesmo. É isso que o Senhor nos explica. É isso que o Senhor nos traz. Esse é o grande mandamento do Senhor. E é o grande ensinamento que Ele nos deu. Eu sempre fico conversando com algumas pessoas. E aí, pastor Renato, eu fico pensando. O Senhor Jesus, Ele poderia ter ido para o palácio de Herodes. Será que com a palavra dEle, com a sabedoria dEle, com o resplendor dEle, todas aquelas pessoas não teriam se convertido? Ele poderia ter vivido na riqueza, no luxo, entre os reis, os príncipes, entre os governantes. Mas o Senhor Jesus escolheu viver entre os miseráveis. Ele escolheu viver entre os invisíveis. Porque aqueles precisavam vê-lo. Aqueles precisavam do remédio. O Senhor Jesus escolheu ter Judas do lado dele. Mesmo sabendo que Judas iria lhe dar o beijo da morte. O Senhor Jesus nos deu uma grande lição de amor. O Senhor Jesus escolheu ter Pedro do lado dele. Nossa, mas Pedro foi um homem tão bom. Fala isso para Jesus na hora que ele foi traído. O Senhor Jesus foi traído por Pedro. Pedro abandonou Jesus. Sozinho. Mas o Senhor deixou de amar em algum momento? O que o Senhor diz lá na cruz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E essa é a grande lição para os nossos tempos. E eu acho que nunca na história da igreja, a igreja precisou falar tanto sobre amor quanto ela está falando agora. Nunca. Nunca. Nós precisamos urgente reaprender o que é amor. Urgente. Porque muitos de nós desaprenderam. E aí eu fico vendo, principalmente aquele pessoal de internet, os interpastores, né, eu vejo muito isso, falam, no final dos tempos o amor acabaria. Meus irmãos, isso não está escrito na Bíblia. No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Mas o amor jamais acaba, porque Deus é amor. Amém?
Glória a Deus. Dr. Francis Schaeffler afirma que o amor é a apologética final, ou seja, o argumento irresistível e inquestionável. Amados, a melhor forma de ser cristão é demonstrando amor. É a melhor forma. Você pode ter um testemunho fantástico. Você pode ofertar tudo que você tem. Você pode pregar maravilhosamente bem. Você pode cantar maravilhosamente bem. Você pode jejuar, você pode orar. Mas se você não amar o seu irmão, você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Então nós temos que compreender isso. E a palavra do Senhor lá em João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Repita comigo: uns pelos outros. Uai, parece que eu estou repetindo uma pregação que eu ouvi esses dias. Amados, é isso. Pera, então quer dizer que nós só somos discípulos de Jesus quando amamos uns aos outros? É isso? É. E é isso que a palavra de Deus fala. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Pera, então quer dizer que se eu vejo meu irmão padecer necessidade e sequer o meu coração se incomoda com aquilo, eu sou discípulo de Jesus? Não dá para ser. Amados, quem diz isso não sou eu, é a palavra do Senhor. E com muito carinho e muito amor, eu faço esse alerta para que a igreja do Senhor retome essa doutrina. Que doutrina é essa? A do amor, a doutrina do Senhor Jesus. Amém? O amor é o maior de todos os mandamentos, está lá em Lucas 10:27. Amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Queridos, eu vejo muitas pessoas que fazem muitas coisas. Tem gente que se esforça para não mentir. Tem gente que se esforça para não usar roupa determinada. Tem gente que se esforça para guardar dia X da semana. Tem gente que se esforça para não comer carne Y. Tem gente que se esforça para não fazer tal coisa. Mas, às vezes o irmão está padecendo necessidade do lado e ele não se esforça para olhar para o irmão. Essa pessoa está amando? Não. E é isso que nós precisamos. Ué, mas então quer dizer que eu tenho que começar a dar dinheiro para todo mundo? Não. Se você puder, glória a Deus. Mas, inclusive eu estou na fila, se você puder. Mas não, você não tem que fazer isso, mas você tem que amar. E existem várias formas de amar. Às vezes eu só preciso de um abraço. Às vezes eu só preciso de um ouvido. Às vezes eu só preciso de um: como é que você vai, meu irmão? É só isso. E o Espírito Santo de Deus vai se manifestar através dessa pessoa. Amém? Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja de Nova Vida, meus irmãos. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que chegam aqui. O pastor Renato, ele estava em viagem. E quando eu entrei naquela porta, apareceu um irmão grandão, com os bração, parecia que tinha 2 metros de largura, e me deu aquele abraço, que deu 3 voltas em mim assim, eu entrei e fiquei debaixo do sovaco dele. Cheiroso. E eu falei: gente, que negócio é esse? No início eu achei estranho, mas depois falei: nossa, que coisa boa. Ninguém nunca me abraçou assim na vida. Sabe, o Júlio me recebeu desse jeito. Irmãos, é cheiroso, ele estava com desodorante. E foi tão gostoso. Ninguém nunca tinha me dado um abraço daquele jeito, Julião. Me apaixonei em você. A Vera não pode ouvir isso. Amados, às vezes é só isso que a gente precisa. Às vezes não é muita coisa. Às vezes a gente só precisa demonstrar Cristo na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus vai fazer o restante. É só isso. Nós vivemos num tempo, a Graciele ali, que é psicóloga, sabe disso melhor do que eu. Quantas pessoas
desesperadas. Quantas pessoas pensando em fazer besteiras. Aí, o que essa pessoa às vezes precisa? Apenas ser ouvida e ouvir uma palavra. Só isso. Apenas isso. Eu vejo os evangelhos, toda vez que eu vejo os evangelhos, eu vejo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, antes de fazer qualquer coisa, vocês já observaram o que ele fazia? Ele ouvia as pessoas. O Senhor Jesus sempre ouvia as pessoas. Ele sempre procurava o que queres. Ele sempre ouvia. Ele sempre escutava a história das pessoas. Nossa, mas é tão chato, às vezes a pessoa fala tanto. Às vezes a gente precisa falar também, já observaram isso? Eu tive um dia que eu cheguei aqui na igreja aflito, um monte de problema. E fiquei falando uma meia hora para o pastor Renato. Depois que eu terminei de falar, parecia que estava tudo, como diz o Julião, tudo sussa. Irmãos, às vezes a gente só precisa disso. Entendem? O amor é o cumprimento da lei, está lá em Romanos 13, do 8 a 10. O amor é o cumprimento da lei. Quem ama a Deus não tem outros deuses, não faz imagem de escultura, não toma o seu nome em vão e não profana o seu dia. Quem ama o próximo honra pai e mãe, não mata, não adultera, não rouba, não difama e não cobiça. Queridos, eu tenho que fazer um parêntese. Aqui fala, quem ama a Deus não idolatra outros deuses. Qualquer coisa que tome lugar de adoração na sua vida se torna um Deus. Tome muito cuidado com isso. Qualquer coisa ou pessoa, ou pensamento, ou ideologia. Tome muito cuidado com isso. A gente fala muito da idolatria, às vezes, dos nossos irmãos católicos, mas muitas vezes a gente esquece da idolatria evangélica. Muitas vezes a gente esquece disso. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, aquilo é do maligno. Então tome muito cuidado. Irmão Irã, você está falando de quê? Não sei, eu não conheço seu coração. É você quem tem que saber. É você quem tem que fazer uma autoanálise e ver o que está sendo mais importante para você. Você dá preferência para quê quando você acorda logo cedo? Ler a Bíblia ou olhar o WhatsApp? Você dá preferência para quê? Orar ou ver quais são as notícias do noticiário para ver o que está acontecendo no mundo político? A que você dá preferência logo de manhã? A que você dá preferência quando você dorme? É disso que eu estou falando quando a gente fala de idolatria. Muito cuidado, temos que ter muito cuidado com isso. Qualquer coisa. A que você dá preferência? Ao carro novo, à roupa nova, à casa decorada. Todas essas coisas são muito boas e são agradáveis e são bênção de Deus. Mas nenhuma dessas coisas pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? O amor é a bússola necessária. Queridos, dica. Sempre quando você tiver dúvida sobre qualquer assunto, seja ele qual for, use o amor. Use o amor. O amor vai te dar a direção correta. Ah, mas isso vai contra todos os meus princípios. E o princípio de Deus qual é? É o amor. Isso vai contra a minha ideologia, irmão Irã. E qual é o princípio de Deus? É o amor. O amor é a bússola de Deus. E a bússola de Deus não pende para a esquerda e nem para a direita. Ela pende para Jesus. Só para Jesus. A bússola de Deus não vai para outro lado além de Jesus. Então sempre, quando você tiver uma incógnita na sua vida, use a bússola do amor. Ela vai te apontar a direção correta. Amém? Certa vez uma pessoa me procurou. Irmão Irã, mas e se a gente precisar contar aquela mentirinha do gasto, não sei o quê? Olha, qual é a sua bússola? Qual é a sua verdade?
Qual é a sua ideologia? Cristão tem ideologia? Sim ou não, irmãos? Sim. Qual é a nossa ideologia? Cristo, a palavra de Deus. Essa é a ideologia do cristão. Qualquer outra coisa, anatema. Amém? E aí uma perguntinha que eu não quero que você me responda. Qual foi a última vez que você fez um balanço da vida? No final do ano as pessoas costumam fazer, né? Aquelas cartinhas, aquelas coisas, mas qual foi a última vez que você fez um balanço da vida? Qual foi a última vez que você pôs o prumo de Deus em sua vida? O que é o prumo de Deus? Esses dias eu estava comentando, não sei com quem. Eu estava vendo muito noticiário, muita coisa, e aquilo estava me deixando aflito. Aí eu fui lá na Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, fala comigo. Irmãos, sabe o que Deus falou comigo? Para. Você está saindo. Para. É necessário que às vezes a gente coloque o prumo de Deus. O prumo vai nos endireitar. Senão a gente sai. E se a gente sair, a gente cai no abismo. Acho que ninguém aqui quer cair no abismo. Quer, meus amados? Todo mundo aqui quer ir para o céu? Junto comigo? Glória a Deus. Amém. Qual foi a última vez que você avaliou sua vida à luz do amor ao próximo? Como assim avaliar minha vida à luz do amor ao próximo? Isso aconteceu comigo essa semana. Eu tomei um tapa tão grande do Espírito Santo de Deus. Eu vi, quem que foi? Alguém falando aqui na igreja sobre isso. Uma pessoa bateu no meu portão. E na minha casa não tem interfone. E era de noite. Eu fiquei com medo. É natural. E eu não quis abrir o portão. Eu não quis nem olhar quem era. Aí quando a pessoa saiu, eu fui lá, dei aquela espiadinha. Era uma pessoa pedindo comida. Mas já estava lá longe. Irmão, você sabe o que é você tomar uma facada no coração? E o Espírito Santo falar, seu miserável, você não é meu servo. Irmãos, é necessário que eu fale isso aqui, porque quem prega a palavra de Deus tem que usar de verdade. Não adianta a gente falar que é santo, porque está pregando a palavra de Deus, nós erramos. E é necessário que nós assumamos e peçamos perdão a Deus pelos nossos erros. E é necessário que nós aprendamos com os erros do dia a dia, para que nós possamos crescer em graça e em discernimento da palavra de Deus. Queridos, foi um erro tremendo. Eu não deveria ter cometido. Eu deveria ter colocado os meus medos na sacola e ter ido lá. Eu não sei como é que está aquela pessoa. E nunca saiu isso do meu coração. Quantas vezes nós fazemos isso? Diariamente. Quantas vezes? Irmão Irã, eu nunca fiz isso. Glória a Deus. Deus te abençoe. Mas, às vezes a gente faz as coisas assim. Às vezes a gente faz essas feiurinhas de vez em quando. Mas você não vai para o inferno, viu, meus irmãos? Por causa disso. Peça perdão ao Senhor. Peça para o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e aumentar a chama do amor em seu peito. E na próxima vez que você possa fazer diferente. Amém? O amor é o oxigênio do reino de Deus. Juan Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O cristão é conhecido não apenas pela sua teologia ou sua eloquência na oratória, seu estilo de vida diferenciado por frequentar uma igreja, cantar, orar, jejuar, mas sobretudo pelo seu amor. Queridos, uma coisa que na vida de todo cristão pesa, não é o testemunho falado, mas é o testemunho de vida. É isso que pesa. O testemunho de vida de cada um de nós. Quando as pessoas lá fora olham para cada um de nós que estamos aqui, elas não olham se eu falo bem, se eu oro, se eu jejuo. Não. Elas olham a minha vida lá fora. Se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa sincera,
se eu não sou uma pessoa mentirosa, se eu sou uma pessoa não fraudadora, se eu pago meus impostos, se eu não descumpro as leis e várias outras coisas. É isso que as pessoas olham. E de acordo com o nosso proceder, nós pregaremos mais do que as nossas palavras. Muitas pessoas acham que o muito falar é o que convence. Não. Às vezes, o silêncio convence mais do que as palavras. E nós temos que entender isso. O nosso testemunho de cristão é o que convence. Eu conheço algumas pessoas, graças a Deus aqui não tem nenhuma, mas eu conheço algumas pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tem uma oratória fantástica. Mas são pessoas que as pessoas não se aproximam delas. Porque tem medo do que pode acontecer se aproximar delas. Queridos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E que nós não sejamos assim. Que nós sejamos a representação da glória de Deus nessa terra. Que nós venhamos a salgar essa terra. Que nós possamos ser farol. E farol é aquele que aponta o caminho. Não aquele que desvia. Amém? Seguindo. O amor é mais importante do que o conhecimento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 3. O amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. Queridos, eu conheço muita gente, muita mesmo, que tem conhecimento assim que eu gosto muito de pessoas que sabem muito. Gosto muito de conversar com quem sabe muito. E conheço algumas pessoas que assim, eu fico extasiado em vê-las falar. Só que só a sabedoria delas não é o suficiente para ganhar a salvação. O amor é o que pesa na balança. Porque o amor é a régua de Deus para o cristão. Essa é a régua de Deus. Às vezes tem pessoas que leem muitos livros e eles pensam que a sua biblioteca vai os levar para o céu. É muito bom ler, viu, meus irmãos? Se vocês puderem, leiam o máximo que vocês podem. Mas não pensem que isso vai te levar para o céu. Não pense que isso vai te capacitar a ser um bom cristão. Porque eu também conheço irmãos analfabetos, que são uma bênção. Homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus, que dão testemunho de vida e que abençoam pessoas. O nosso muito conhecimento não é a medida de Deus. O Senhor, nosso irmão falou aqui agora há pouco. Irmãos, o Senhor, Ele não costuma escolher os mais capacitados, tá? O Senhor, Ele escolhe e nos capacita. Esse é o nosso Deus. Geralmente, os mais capacitados ficam frustrados, porque os mais capacitados são muito soberbos. E eles acham que o seu muito saber lhes dá um lugar no céu. Mas não. O lugar no céu é dado para aqueles, Pablo, que adoram em espírito e em verdade, não é? Esse sim recebe um lugar no céu. Amém, queridos? O amor é mais importante do que os dons espirituais. Em 1 Coríntios 13, 13. 13, do 1 ao 3, perdão, irmãos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, isso aqui resume muito bem. Você pode fazer tudo, absolutamente tudo, sem amor, nada é
de proveito para o reino de Deus. Algumas pessoas que têm uma vida financeira razoável, pensam que a sua conta bancária vai lhes dar um lugar no céu. Pois eu te digo uma verdade, a sua conta bancária pode te dar bons lugares na terra, mas no céu entram aqueles que estão zerados com a conta de Cristo Jesus. No céu, quem é rico de espírito não entra, mas entra aqueles que são pobres de espírito, aqueles que se humilham, aqueles que adoram e aqueles que não têm nada a esconder do nosso Senhor. Esses é quem entram no céu. Às vezes os acadêmicos pensam que a sua muita sabedoria vai lhes dar um lugar de preferência ao lado do Senhor, pois eu te digo que a sua muita sabedoria te dá eloquência, te dá status social, te dá uma garantia de respeito aqui na terra, mas ao lado do Senhor Jesus só estão aqueles verdadeiros adoradores. Somente esses. Algumas pessoas pensam que a beleza delas traz algo, pois a beleza, ela é como o ferro novo. Quando ele envelhece, vem a ferrugem e ele acaba logo, logo. Assim é a beleza com todos nós. Na juventude ela resplandece, mas na velhice ela desaparece. Alguns até antes da velhice, né, irmãos? Eu já perdi algumas coisas. Mas é isso que nós temos que entender. Mas algumas coisas permanecem. A palavra do Senhor fala aqui no livro de 1 Coríntios que no final restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. No entanto, dessas 3 coisas, a maior delas é o amor. Aleluia! É o amor. Porque o amor é a essência do próprio Deus vivo, do próprio Cristo Jesus, que morreu por mim, que morreu por você, que foi humilhado, cuspido, que sofreu todas as coisas possíveis aqui na terra, calado, suportou as dores por mim e por você, apenas por amor. É isso. É somente isso. Amor, mais nada. E nós temos que entender isso. Mas meu irmão, você está falando que essas outras coisas são pecado? Não, eu não disse isso. A riqueza ela é uma bênção, desde que você não seja prisioneiro dela. A beleza é uma bênção, desde que ela não seja um fim em si só. Muitas coisas podem ser bênção na sua vida, desde que eles não sejam um Deus na sua vida. A sabedoria aqui na terra é uma bênção, desde que você entenda que ela não te capacita para ir para o céu. O que te capacita para ir para o céu é um coração contrito e quebrantado ao Senhor Jesus. Amém? E é impossível um cristão que tem um coração contrito e quebrantado não amar o seu próximo. Porque aquele que ama ao Senhor, ama uns aos outros. Amém? O amor é mais importante do que a caridade e o martírio. Queridos, nós vemos muitas pessoas fazendo caridade. Isso é muito positivo. Eu vejo isso como algo muito bom. Precisamos de pessoas que façam caridade nessa terra. Mas somente isso não leva ninguém para o céu. O amor é mais importante do que isso. Agora, eu fico lembrando de um pastor que eu liguei a TV esses dias, no canal fechado, estava passando uma reportagem lá sobre a guerra da Ucrânia lá. E se eu não me engano, na cidade de Odessa, tinha um pastor lá. Esse pastor, e a cidade estava sendo bombardeada.
E esse pastor não é ucraniano, nem ele nem a esposa. E ele cuidava de um orfanato. Irmãos, eu não sei, não me lembro ao certo se é a cidade de Odessa, mas eu creio que é. E ele cuida de um orfanato lá. Aí o repórter procurou para ele. Por que você não vai embora? Você tem o passaporte, tem o seu país de origem, seu país está em paz. Por que você vai ficar aqui? A resposta daquele homem foi fantástica. Ele falou: Cristo me trouxe para cá por essas crianças. E eu não posso ser covarde de abandonar elas só porque cai fogo do céu. Irmãos, eu chorei quando eu vi isso. Eu chorei. Eu não sei se aquele pastor está vivo a essa hora. Muito provavelmente não. Mas se ele não estiver vivo, tenho certeza. Eu creio firmemente que ele está ao lado do nosso Senhor. Porque aquilo é um gesto de amor. Dar a sua própria vida por amor ao outro. É um gesto de amor. O primeiro grau do amor, o maior mandamento. Lá em Lucas 10, 27, mais uma vez, amará o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a si mesmo é requisito mínimo. Queridos, muitas vezes nós queremos amar, mas nós queremos amar conforme nós achamos que o outro merece, com a nossa justiça própria. E aí eu até brinquei com os meninos hoje cedo. Nós temos a Manuela estava lá, né, Manuela? Nós temos a sementinha de Caim na gente. Queridos, graças a Deus que o Senhor não deu mais poderes para nós do que Ele já deu. Porque se Ele tivesse dado mais um cadiquinho assim, não teria mais um ser humano na face da terra. Eu brinquei com eles, graças a Deus que Cristo não me deu 1/3 da força de um anjo. Porque senão eu já tinha tocado fogo em tudo. Irmãos, nós somos assim. Isso está conosco. A ira, essa raiz de amargura, a contenda, essas coisas estão conosco. Mas é o amor de Jesus que está em nós. O Espírito Santo de Deus que nos capacita a lutar contra a carne, dia após dia, e a resistir a esse homem mau que habita em mim e também em você. Somente o Espírito Santo de Deus nos capacita a lutar contra esse homem mau. E aí, a lei de Talião, ou lei da retribuição, dizia que você deveria amar o próximo e odiar o inimigo. Tem muito cristão que até hoje não aprendeu, irmãos, que a nossa lei não é essa. Nós devemos aprender isso. A lei de Talião não é a lei de Cristo. E aí qual era essa lei? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Mas meu irmão, isso é uma injustiça. Benditos aqueles que têm sede de justiça, pois esses serão justificados. Mas essa justiça vem de mim? Ela vem de Deus, somente de Deus. Eu não sou ninguém para fazer justiça, eu não posso fazer justiça, eu não tenho direito de fazer justiça. Essa justiça vem de Deus, e nós devemos clamar por ela ardentemente, nós devemos ter sede dela, mas sede da justiça de Deus, não da nossa, porque o nosso coração é enganoso, e ele costuma pender para o mal. Nosso coração é assim. Ora enquanto, se nós nos observarmos, nós desejamos o mal para aquelas pessoas que nós achamos que nos fazem mal. Não é assim? Mas, espera, é isso que o Senhor Jesus nos ensinou? O Senhor Jesus ensinou, ame ao teu próximo. E quem é o meu próximo? Só os irmãos da igreja? Meu próximo são todos. Inclusive, quem pisa no meu calo, quem comete injustiça, quem comete maldade. Meu próximo são todos. Amar ao próximo.
Mas a lei de Deus diz que você deve amar ao seu próximo como a você mesmo. Esse princípio deu início ao avivamento coreano de 1907, quando começaram a estudar em 1 João e a necessidade de amar em vez de odiar. Irmãos, quem conhece de história sabe que a Península Coreana ela é problemática. Temos um país dividido por duas ideologias malignas, que não pensam no bem do ser humano, mas pensam em dar poder a determinados homens. E essas duas ideologias dividiram esses dois países. Infelizmente, os cristãos norte-coreanos sofrem perseguição ainda, mas estão lá firmes. Mas os cristãos sul-coreanos começaram a ler 1 João e entenderam isso. Que o amor é o princípio de todo e qualquer avivamento. Quem é que deseja avivamento? Para que haja avivamento no meio do povo de Deus, é necessário que haja propagação de amor. Sem isso é impossível ter avivamento. É impossível ter renovação. É necessário propagação de amor. O amor, amar ao próximo como a si mesmo, é fazer por ele o que você faria por você mesmo. Uma coisa que eu gosto muito aqui na igreja, sempre quando nós fazemos bazar, essas coisas o pastor enfatiza. Traga aquilo que é novo, aquilo que você usaria. Não traga aquilo que é velho, aquilo que você vai jogar fora. Irmãos, é isso mesmo. Eu tenho que desejar para os meus irmãos, tenho que desejar para o Flávio aquilo que eu quero para mim. Eu tenho que desejar que lá na casa do Flávio tenha tudo de bom que eu quero na minha casa. Eu tenho que desejar que lá na vida do Júlio as bênçãos que recaiam sobre ele sejam tão quanto as bênçãos que recaem sobre a minha vida. Eu tenho que desejar isso ao meu próximo. E não somente desejar, se puder, eu tenho que criar pontes para abençoar o meu próximo. Eu não posso ignorar a necessidade do meu próximo, porque isso não é amor. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas eu tenho que sentir dor quando o meu próximo sente dor. Eu tenho que chorar com quem chora, mas eu tenho que sorrir quando o meu irmão é abençoado. Quando o meu irmão faz um churrasco lá na casa do Paulo Henrique, eu tenho que ir lá e comer aquela costela abençoada e sorrir e me alegrar junto com ele. Aleluia! Que tenha mais churrasco nem Nova Vida. Nós temos que nos alegrar com os nossos irmãos, mas também chorar com eles. Porque isso é amar. Isso é estar junto. Isso é uns aos outros. Repita comigo, uns aos outros. Aleluias. Amar o próximo como a si mesmo é mais do que simplesmente amar o irmão. O próximo é toda pessoa que está ao nosso alcance. Pode ser estranho, o parente, o vizinho ou até o inimigo. Nossa, mas amar o inimigo é tão difícil, né, irmãos? Não é à toa que a palavra do Senhor já fala. No mundo tereis aflições. Não temas. Eu venci o mundo. Queridos, então, é isso. E aí, para finalizar, né, o amor, ele é unificador. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que amaste esteja neles e eu neles esteja. Este é o amor da Trindade. Como o Pai ama o Filho, como o Filho ama o Pai,
Como o Espírito Santo ama o Pai e o Filho, esse é o amor unificador. No Antigo Testamento o Pai fez milagres, no Novo Testamento Jesus fez milagres. Hoje o Espírito Santo opera no meio do povo de Deus e continua a derramar bênçãos e fazer milagres em meio ao seu povo. Que o Senhor nesse tempo, Ele possa despertar em cada um de nós essa urgência desse sentimento, essa necessidade de estarmos amando uns aos outros. E aí, só para finalizar, certa vez, meus queridos, eu ouvi o pastor Hernandes de Lopes contar uma história. 2 irmãos colheram sua lavoura, um casado com filhos e outro solteiro. Ambos pensaram em ajudar um ao outro sem falar nada. Então de noite, o irmão foi no seu celeiro e encheu um saco de mantimento e levou para o irmão. Naquela mesma noite, o outro fez a mesma coisa. Depois de várias semanas, pensaram, deve estar acontecendo um milagre. Olha que maravilhoso. Deve estar acontecendo um milagre. Certa noite os dois cruzaram um com o outro, com um saco nas costas, levando um para o celeiro do outro. É o milagre do amor. Ali eles se abraçaram e choraram. Esse é o amor da unidade. E cada um de nós possamos ser assim. E cada um de nós possamos ser um milagre, uns nas vidas dos outros, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Aleluia. Eu não sei o que se passa com você, não sei quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas tenha certeza de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. O Senhor Jesus, Ele está nesse lugar. E Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece as suas mínimas necessidades. E Ele está aqui para te abraçar, porque Ele te ama. E Ele quer te abraçar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Papai querido, que nós possamos aprender de Ti mais e mais. Que esta palavra, Senhor, possa efervescer no coração dos meus irmãos. E que nós possamos, Senhor, dia após dia, uns pelos outros, nos amarmos mutuamente. Que nós não tenhamos, Senhor, falsos deuses em nossas vidas, mas que nós tenhamos a Tua palavra tatuada em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre essa igreja, seja sobre este povo, que o Teu avivamento venha sobre este lugar, que aqui possa haver, Senhor, em nome de Jesus, através do amor, derramamento de dons, derramamento de maravilhas, que aqui possa haver milagres, mas que aqui, Senhor, acima de tudo, possam haver misericórdias de amor em Teu nome, e que as pessoas que estão lá fora possam, Senhor, assim como foi com a igreja primitiva, se achegar a nós dia após dia, pois a Tua presença, Senhor, ela será tamanha, que as pessoas ficarão curiosas em ver o que está acontecendo em nosso meio, em ver a Tua graça transbordante, e que as pessoas, Senhor, possam sentir a Tua presença na vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, através do amor propagado por cada um. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor falou ao coração dos meus irmãos. Muito obrigado, Deus Altíssimo, porque o Senhor está com as Tuas asas sobre nós. Aleluia. Mas de Ti
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Declare mais. De ti, menos de mim, menos de mim, e ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Um verdadeiro cristão a maior marca que ele deixa aonde ele está é o amor. Que nós possamos amar uns aos outros verdadeiramente, assim como Cristo nos amou. Aí vem a pergunta: como Cristo nos amou? Eu queria que, para encerrarmos, eu queria que você saísse do seu lugar e abraçasse um irmão que você não conhece ainda. Queria que você fizesse esse gesto e você dizer assim para ele: conte comigo, nós somos um povo. Para eu te amar, eu preciso de ter um vínculo. Um vínculo. Eu preciso começar um relacionamento. Mas eu preciso fazer esse compromisso com você de amar. Essa palavra que foi ministrada essa manhã, essa noite e de manhã também, ela precisa ser real no nosso meio. Isso começa com gestos. Gestos de um abraço, de uma palavra, de um compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja ideal de Cristo. Que nós de fato possamos amar uns aos outros. Isso não é sentimento, é decisão. É decisão.
Vamos encerrar dando as nossas mãos uns aos outros. Vamos fechar esse círculo. E por favor, não vão embora. Vamos participar dessa comunhão com um simples jantar, mas porém com muito amor. Cantemos todos juntos. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.